Olá pessoal, tudo bem? Bem-vinda a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Eliana, vou estar explicando para vocês sobre as bactérias, né? A diversidade da vida microscópica. Hoje iremos ver sobre as bactérias. Na nossa aula anterior vimos sobre os protozoários e hoje será sobre as bactérias, tá bom? Então aqui eu tenho como que é o formato de uma bactéria e aqui alguns tipos. Vamos passar um pouquinho mais à frente para a gente tá vendo como que ela é. As bactérias. Bom, as bactérias são seres unicelulares procariontes. O que é isso? Seres unicelulares já está falando, né? São aqueles seres que possuem apenas uma única célula. No caso, as bactérias, ela possui apenas uma única célula e procariontes. Por que ela é procarionte? Pelo simples fato dela aqui, ó, não possuir um núcleo definido, ou seja, uma membrana que vai delimitar ali o núcleo do restante do material da bactéria, no caso, o citoplasma. E dentro das bactérias, a gente pode observar que temos de vários tipos e formato, como vocês vão ver mais aí na frente, mas aqui tem uma imagem que já dá uma ilustrada. E como elas vivem, onde elas vivem? Elas podem viver, né, na água, no ar, no solo e também pode viver em locais como locais como o corpo humano, tá? Existem bactérias que são parasitas e que vivem dentro do corpo humano. É claro que existem aquelas bactérias que são chamadas de bactérias do bem, mas também existem aquelas bactérias que são chamadas de bactérias que causam doença. Tá? Então, no ser humano, a gente aí pode ter esses dois tipos de bactéria. Por exemplo, as bactérias que vai fazer aí a digestão dos alimentos, pode ser considerada aí uma bactéria do bem, certo? Mas em contrapartida temos outros tipos de bactéria que vai aí nos trazer algum tipo de doença. Estrutura da bactéria. Vou passar um pouquinho mais aqui na frente para vocês verem como que é. A estrutura da bactéria basicamente é formada, tem esse formato. Aqui no meio vocês podem observar que esse em tom lilás é o núcleo, como a gente já viu sobre os outros tipos de célula. Observamos então que a célula da bactéria não possui aí um núcleo definido, certo? O nucleóide, ou seja, o DNA, vai estar disperso aí dentro junto com o citoplasma, dentro da célula aí. Temos a parede celular, né? Temos também os flagelos, que são essas caudinhas que ele possui, que vai ajudar aí na sua locomoção. E como que as bactérias se reproduzem? A primeira forma de reprodução das bactérias que vamos ver é essa aqui, a divisão binária. O que é a divisão binária? Como vocês podem observar na imagem ao lado, a divisão binária é quando uma célula, se vocês podem observar, ela possui apenas um núcleo, certo? Que é isso que está disperso aqui. Mas a partir de um certo momento, ela vai começar a se dividir. Essa célula vai começar a se dividir, o núcleo vai também se dividir, formando uma nova célula. Ou seja, a reprodução binária é quando uma célula se divide, começa a dividir e forma uma nova célula. Isso pode chegar aí, dependendo do ambiente que ela está, em apenas 20 minutos. Então, essa é a forma de reprodução binária das bactérias. Temos também o que chamamos de recombinação genética nas bactérias, que é outras formas de reprodução, mas que é geneticamente de forma geneticamente. Por exemplo, essa reprodução é chamada de reprodução sexuada. Temos aí a conjugação, que é quando uma cópia transmite aí o plasmódio para outra, fazendo com que ela se divide. Temos também a de transformação, que é quando aí uma incorpora fragmentos do DNA da outra, gerando nova célula, e a de transdução, que é quando o genes é injetado em uma bactéria hospedeira, formando um novo indivíduo.
Deixa eu só passar aqui. E a classificação das bactérias. O que são a classificação das bactérias? Nós temos aqui, vamos estar observando hoje 4 tipos. Temos aí a primeira que vamos estar observando, a chamada de cocos, que é essas em formato de bolinhas, certo? As bactérias cocos, elas podem ser consideradas diplococos, como vocês podem estar observando, que é quando ela está sempre em dupla, né, em dois. Streptococcus, quando ela vier em formato de um colar, igualzinho aqueles colarzinhos de pérola que a gente consegue, que a gente conhece, né? Então, pode ser em formato de um colar, que são chamadas de Streptococcus, e Staphylococcus, que é quando ela vem formando aí uma colônia, um grupo maior em formato. Tanto ela pode estar nesse formato, como, vamos dizer assim, no formato de um cacho de uva, como está dizendo aqui no conteúdo. E uma outra forma de bactéria que temos é bacilos, né? As bactérias bacilo, ela apresentam um formato de bastão, que são esses daqui. Também pode ficar em duplas, ser encontrada em duplas, ou também em cadeias, né? Como a gente está vendo aqui, que tem mais de uma bactéria, né? Mais de uma espécie de bacilos. Temos os espirilos, que é no formato espiral, como se fosse aquelas molinhas de caderno, também é um tipo de bactéria. E temos a vibrião, tá? Que é como se fosse um formatozinho de vírgula. Inclusive, ela é causadora da doença aí, a cólera, tá? Vibrião colérico ou a cólera. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição.